Olá, sou eu, mais uma vez, o Dr. Alif, o trava-língua. Como é que a pessoa erra na introdução do vídeo? Não vou cortar. Seja bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Hoje eu vou falar, deixa eu ligar aqui, mais uma aula, né? Sobre adenoidectomia, a cirurgia da retirada da adenoide, amigdalectomia, cirurgia da retirada da amígdala, e uvalopatofaringoplastia, aquela cirurgia que faz que a cirurgia do ronco, da apneia do sono. Vou falar sobre indicação, contraindicação, técnica cirúrgica e complicação pós-operatória. Então, quem quiser ter acesso aos slides, eles estão aqui nesse QR Code. E vamos lá. Agora, a aula aqui, quem quiser entender sobre a cirurgia, tudo, ela é mais recomendada para profissionais da área da saúde, porque você é mais técnico, mas não tão técnico. Então, algum paciente que vai fazer a cirurgia e queira saber como que é, pode ver também. A referência principal eu peguei do livro, então até a ordem dos conteúdos está no livro, mas não tem só coisa do tratado de otorrinolaringologia, tem conteúdos também de outras referências que eu peguei para complementar. Alguns estudos, artigos, e o tratado ele junta adenoide e amígdala na questão da cirurgia. Ele vai falando separado, mas de uma forma junta. Então eu vou trazer como ele fala. Ele fala das adenotonsilectomias e fala o quê? Que a primeira referência da retirada da amígdala data de 1000 anos antes de Cristo nos escritos hindus. E 700 anos antes de Cristo já tem um relato, né, no compêndio médico, em 7 volumes, que foi descrito a retirada da amígdala, sabe como? Isso mesmo, com o dedo. Dedo, com o dedo. Então, para você ver como não é uma cirurgia de grande porte. Se tirava até com o dedo. Não vai se tirar hoje em dia, né? Claro. E já vocês vão entender o problema de técnicas muito bruscas. A primeira referência da retirada da adenoide já é do final do século XIX. É de um cirurgião dinamarquês. A indicação cirúrgica atual deste procedimento está embasada principalmente nos resultados de ensaios clínicos, mas complementado pelo treinamento e experiência pessoal do cirurgião. Entendeu? Eu vou repetir o final. Experiência pessoal do cirurgião. A experiência do cirurgião conta sim na indicação clínica para a cirurgia. E o que é indicação absoluta? Não se discute, não se discute. Fez antibiótico criteriosamente, o sintoma não melhorou, cirurgia. Entendeu? Ou então tem uma hiperplasia adenotonsilar. Por que a pessoa tem a adenoide grande, a amígdala grande, tem que fazer a cirurgia? Porque ela pode ocasionar síndrome do desconforto respiratório, distúrbio da deglutição, da fonação. Em longo prazo, pode provocar uma redução do crescimento, alteração no desenvolvimento facial e do aparelho estomatognático. Aqui temos a foto de uma criança que ela é respiradora bucal, respiradora oral. Então vocês veem que é diferente. Modifica até mesmo a questão da posição da coluna. Vocês veem que muda muitas coisas mesmo. Aí já a síndrome da apneia obstrutiva e hipopneia obstrutiva do sono, ela, ela geralmente está associada a uma hiperplasia adenotonsilar. Aí, por quê? A adenoide cresce, 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 e aí ela tapa a respiração. A adenoide vai ficar assim, ó. Vou tentar aqui mostrar para vocês, ó. Nariz, boca. Eles têm uma ligação, eles são meio que juntos. E aqui no finalzinho do nariz, superior à boca, ou seja, na área da nasofaringe, superior à orofaringe, se localiza a região chamada cavo. Ela é assim, é o finalzinho, a curvazinha.
E aí, nesse cavo, é onde fica a adenoide. É cavo da adenoide, que é onde fica a adenoide. O ar entra e desce. Ele cresce, o ar entra, não tem muito espaço para descer. A criança ela faz o quê? Respira pouco. Isso pode levar em quê? Para vocês terem uma noção de consequência, além de ronco. Pode levar um retardo no crescimento. Mas como assim? O que, que tem a ver? Olha só. Pouco oxigênio indo, tudo. Vai fazer o quê? Vai inibir a hipófise. A hipófise é responsável pelo quê? Pelo hormônio do crescimento. Então, vai ter um retardo no desenvolvimento ponderoestatural. Simples assim. É fácil. Aí, a taxa de sucesso da cirurgia é variável. E, geralmente, quando tem um insucesso, é devido a uma obesidade, uma disfunção neuromuscular, palatofaríngea e, menos que obesidade, mas também prevalente, o sobrepeso. E o que é indicação relativa? Indicação relativa é aquela. Não é absoluta, não tem necessariamente que operar em todos os casos, mas em alguns casos é interessante operar. Os critérios de Paradise, tem algumas pessoas que querem colocar como indicação absoluta. Como a minha fonte principal é o tratado traz ele como indicação relativa, eu trouxe como relativa, que é o quê? Infecções de repetição, tonsilite de repetição, 7 ou mais crises em um ano, 5 ou mais crises por ano por 2 anos, ou 3 ou mais crises por ano por 3 anos, isso seguidos. E o que se caracteriza uma crise? Tem que ter o quê? Uma febre maior ou igual a 38 graus Celsius, secreção, uma íngua, né, linfadenite cervical anterior dos dois lados, geralmente maior que 1,5 cm, e teste rápido para Streptococcus pyogenes positivo, porque essa bactéria é bem importante. Quem tem pode ter, por exemplo, uma febre reumática, uma glomerulonefrite difusa aguda, pode ter várias complicações oriundas dessa bactéria, caso o nosso organismo tenha alguma sensibilidade, uma predisposição, uma sensibilidade a essa bactéria. E aí causa essas doenças que são de origem autoimune e são bem chatinhas, muito chatas. Podem provocar sequelas permanentes, é chato o tratamento, é chata a prevenção, é chato tudo. Vale lembrar que você não precisa se ater aos critérios relativos de uma maneira assim, engessada. Por exemplo, eu falei dessa bactéria agora. Se o paciente tem uma infecção por essa bactéria, tem outra pela mesma bactéria, outra pela mesma bactéria, você não vai esperar chegar em 7. Você vê o risco e já adianta a cirurgia para prevenir o risco. Entendeu? Para não ter, ou então ele tem e tem uma consequência, ou seja, tem uma sensibilidade. Aí tem de novo e fica só piorando. Então você não vai esperar, você já faz. Não sei o que foi essa tosse. Não vai ter corte. Se bem indicado uma cirurgia, ela vai reduzir infecção de via aérea de repetição, otite média crônica secretora, rinocinusite e as laringotraqueites de repetição. Então, assim, dá para entender a importância, não é? Mas claro que isso só a água, né? E é interessante você também levar em conta outros fatores, tipo eu dei alguns exemplos, mas deixa eu pensar em outro. Pronto. É uma criança que por algum motivo não consegue tomar antibiótico via oral, entendeu? Não consegue, de jeito nenhum. Pode ser até por conta das crises, né? Fica tendo muita crise, quando tem crise, acaba que não consegue. Dá um antibiótico, ela vomita. Dá um antibiótico, ela vomita. Aí você já pensa, será que vale a pena uma cirurgia? Essa criança, ela vive complicando, entendeu? Será que eu vou esperar isso tudo para ter uma cirurgia? Pensa com cuidado.
né? Ou então toda vez que tem crise é crise grave, grave, tem que ir para o hospital ficar internado. É um adulto também, tô falando criança, mas vale para os dois. O abscesso peritonsilar é o quê? Ó, deixa eu botar de novo aqui o. Pronto, tá aqui. É o quê? É uma formação na coleção purulenta entre a cápsula tonsilar, que é o branquinho na cirurgia, a gente chama de plano, que é o tecido conjuntivo, e faces dos músculos constritores da faringe. Eu vou ver se eu boto um card aqui ou aqui, em algum canto aqui do vídeo, fala sobre anatomia, para quem não souber onde ficam esses músculos, poder ver esses e outros, entendeu? Sobre os constritores da faringe. Quando tem isso, tem que drenar, entendeu? Se tiver tendo infecção direto, aí faz cirurgia. A gente tem a amigalectomia a frio, que é após o tratamento do abscesso, e tem a quente, que é já associada a uma drenagem, entendeu? Essa quente, ela, você vê o que? Então é melhor a quente, porque eu vou fazer tudo numa cirurgia só, não tem que fazer dois procedimentos, tudo. É, então a recuperação é mais rápida, é melhor, tem suas vantagens. Só que ela também está associada a mais sangramento. Então, cuidado, né? A gente pega mais a quente, dá uma preferência para ela, mas nos casos latero-inferiores, quando tem comprometimento de via respiratória, tem um risco potencial de um abscesso se propagar para o espaço, vai lá para o pescoço, nos espaços profundos, aí a gente pensa mais, entendeu? Falando algumas indicações, né? No caso do cásium, né? Aquele pontinho branquinho, que tem vários fatores que o formam, entre eles até algumas bactérias também. O tratamento, né? Quando tem mau hálito, com colutório, bochechou, cuspiu, não resolveu, aí faz cirurgia. Entendeu? Então, tratamento primeiro você não vai operar só porque tem cásium. E aqui eu falei um pouquinho, não foi? A pessoa tem infecção crônica, tem doenças. Aí eu queria citar algumas que o Streptococcus hemolítico do grupo A, que é o Piógenes, pode causar. Ó, reumatismo poliarticular agudo, glomerulonefrite difusa aguda, nefropatia imunomediada pela imunoglobulina A, que é a doença de BG. Lembra, né? Hematúria e mais nada. Você pensa o quê? Você pensa em CA. Não, você pensa também, mas vamos pensar em pessoas mais idosas, com outros fatores, mas o que é que também pode ser? Pode ser doença de BG. Isso, nefropatia de BG. Aí, claro que pode cursar com outros sintomas também, né? Mas quando é só isso e mais nada, você pensa nisso e tem outros fatores. Não sei nem que eu estou falando disso. Para lembrar da doença, né? O tempo que eu estudava essa doença. Ainda estudo, que eu estudo tudo. Só para não ficar só com doença grave no vídeo, pode ser também cálculo renal. Às vezes o cálculo renal ele sai pela urina, aí tem aquela urina um pouco mais escura e o paciente ele pensa que é sangue. Aí, pustulose continuando. Pustulose palmoplantar, espondilose esternocostal. De complicações loco-regionais, tem a otite média crônica secretora, rinocinusite e laringotraqueite recorrente. Tem uma bactéria chamada pneumococo. Ele tem uma afinidade muito boa para colonizar a região da tonsila faríngea em crianças. Então, por isso que vive tendo infecção. Entendeu? Coloniza lá adenoide, fica só dando infecção. A tonsila faríngea, pela sua hiperplasia ou infecções recorrentes, são as principais responsáveis por essas complicações que eu acabei de falar. Por isso que se faz adenoidectomia.
para melhorar esse quadro, entendeu? Para diminuir as infecções por pneumococo, principalmente. Nos casos, quando o paciente tem um adenoide muito grande, e tem uma má oclusão dental, a retirada da adenoide pode ser feita como tratamento adjuvante. Não é o principal, ele não vai resolver a má oclusão dental, é adjuvante. Entendeu? Porque ajuda, né? Aí aqui há algumas coisas, né, que podem levar a síndrome do respirador bucal, pode ser disfunção da musculatura mastigatória e lingual, hiperplasia adenotonsilar, obstrução nasal crônica, fatores genéticos que podem estar envolvidos, associados, tudo. Então, vamos passar, né? Agora, falamos das indicações e contraindicações. Quando que não se faz cirurgia em hipótese nenhuma? Não tem. As contraindicações são todas relativas. Você não faz cirurgia, mas se você resolver essa questão, você pode operar. Na hematológica, se tiver uma anemia carencial, ideal você corrige para deixar o hematócrito maior que 33%, hemoglobina maior que 11%. A congênita, entre as, tem a talassemia e a esferocitose, você vai cuidar direitinho. E nesses pacientes que têm anemia, é ideal se conversar com o anestesista para evitar a hipotermia e a hipoxemia, com bastante precaução, porque se não fizer isso, o paciente pode ter uma tromboembolia, hemólise, e já está com anemia. Tá vendo? Em relação à coagulação, distúrbio da coagulação, você pede um coagulograma e manda para o hematologista. Lá ele vai resolver o seu problema. E no caso quando tem uma úvula bífida, a úvulazinha que é 2, você palpa o final para ver se tem uma fissura submucosa do véu palatino. Porque se operar e tiver, você pode causar insuficiência do véu palatino e ninguém quer isso. Momento que todo mundo quer. Todo mundo que clicou nesse vídeo queria só isso. E eu aqui enrolando linguiça, enrolando não. Tudo é importante. Tudo. Às vezes eu não sei se eu olho para o slide, se eu olho para a câmera, e vou tentar olhar para a câmera. Anestesia geral. É necessária intubação para proteger a via aérea. Aí fazer ondansetrona e dexametasona vai reduzir os vômitos no pós-operatório. E pode-se fazer antibiótico profilaxe em dose única, com ceftriaxona ou cefazolina, na internação. No caso da... É engraçado, sumiu aqui. Eu acho que como essa sumiu, acho que as outras imagens também vão ficar branco. Então, mas é bem rápido, então vocês voltam, dá uma pausa, quem quiser ver. Aí a retirada da... Mas aqui é a foto só. A retirada da adenoide. Eu vou falar isso, eu vou tentar consertar, vai ficar um corte nesse vídeo. Pronto, aí que eu estava gravando sem internet, tudo que eu fiz foi ativar a internet. Aqui alguns vídeos que eu peguei no YouTube, que eu voltei, porque quem quiser pode depois pesquisar. Já avisando, tem que ver esse vídeo aqui, porque se for só ver aquele vídeo lá, você não vai entender muita coisa. Mas vamos lá. Eu botei o nome do vídeo aí, a referência e tudo, porque são vídeos que eu achei interessantes colocar. Em relação à retirada da adenoide, retira com a cureta de Beckman. Como que é isso? É uma cureta que é eu vou falar, é tipo um pauzinho com a... Como é que eu explico? Com a alcinha no final, depois tem outra alcinha. Aí você vai colocar entre a úvula, aprofunda
é pela boca, vai lá até a região da rinofaringe e cureta. Entendeu? Você tem uma visão direta pelo afastador de Love. Ela não remove a tonsila faríngea tubária, entendeu? Porque se você for inventar de curetar essa região, pode causar uma disfunção tubária, uma otite média crônica secretora e a telectasia da orelha média. Eu também falaram para mim que era muito difícil encontrar vídeos interessantes no YouTube, que a maioria não é bom e você não entende nada, não é bom, é técnica ultrapassada, técnica que não se usa na prática, ou é muito surrealista. Por isso que eu escolhi a dedos para poder colocar. Mas eu já aviso, se você for ver e não ver, você não vai entender. Aí, a aplicação do eletrocautério bipolar proporciona vaporização de restos adenoidianos e hemostasia no termo da adenoidectomia. Eu estava tentando e não estava conseguindo pôr o vídeo enquanto eu falava, agora está dando certo. Eu vou deixar rolando, porque eu vou explicando a cirurgia enquanto eu vejo, mas quem quiser pode só pular essa parte. Olha o tempo aí, quanto esse vídeo vai durar, e pula. Ó, ele está colocando essa sonda nasal para poder retificar a região do palato, facilitando a cirurgia, a exposição. Não é obrigado a colocar essa sonda, é opcional, só questão de facilidade. Ó, ele está retificando. Será que eu consigo botar no 1,5x? Não vou nem mexer, vai que quando terminar eu vejo. Ó, ele está usando o espelho para inspecionar as adenoides. Muita gente pensa que esse espelho é dos dentistas. É interessante que não é. Ele foi original. Aí a cureta que eu falei, estão vendo? Ó, vai pela cavidade a orofaringe, ele sobe, vai até a rinofaringe, faz a raspagem e a adenoide sai, porque foi raspada. Esse espelho, muita gente pensa que é dos dentistas, porque vê muito dentista utilizando. Mas, na verdade, verdadeira, esse espelho é dos otorrinos. Começou com os otorrinos e os dentistas que pegaram dos otorrinos esse espelho para eles, entendeu? Começaram a usar. Então é interessante, né? Saber um pouquinho da história, tudo. É massa. Ó, tá vendo como é rápido? Não tem muito segredo, não. Ó, ele tá visualizando. Ó, visualizando a adenoide, vendo se sobrou alguma parte. Ele viu que sobrou. Foi lá no fundo. Trouxe. Tá vendo? Ó, aspirou. Ó, de novo. Foi lá no fundo. Trouxe. Normalmente dizem que a gente só só cureta esse soro é para limpar sangue e coágulo. Por que é pelo nariz? Porque lembra, a adenoide é do nariz. E tem uma ligação. Então, joga pelo nariz, vai limpando tudo, ele desce pela boca e aspira pela boca. Dizem que o ideal é fazer só 3 curetagens. Até 3, porque fazer mais que isso pode provocar lesão. Então, as curetas têm que ser bem feitas. Essa gase que ele coloca na região do cabo, cabo adenoide, é para a questão dos sangramentos. Ele não curetou a região, então lesionou, tá saindo um pouquinho de sangue. Entendeu? Então, foi lá, estancou o sangramento. É isso, terminou. Se as outras derem certo, vai ser excelente. Eu vou avançar aqui porque não tem mais nada de novo. Deixa eu ver se eu clicar aqui o que acontece. Nada. E se eu tirar o afastado e clicar? Eita, eu tenho medo. Vou clicar para fazer o teste. Dá pause. Gente, ótimo, 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 ótimo.
avançar. Opa. Ah, coisou. Tá certo. Ótimo. Aqui é uma técnica mais atual. É um controle visual direto pela telescopia. E ele vai remover mais na frente com o microdebridador. Vocês vão ver já já. A vantagem dessa técnica é o quê? Está visualizando diretamente. Então, você pode remover as tonsilas faríngeas da região peritubária, entendeu? Com uma segurança maior. Por quê? Porque tem uma menor possibilidade de você lesionar. Você está vendo? Aí diz assim, então por que não só faz essa cirurgia? Por quê? Porque a ponteira que é o microdebridador, esse vídeo ele vai usar o Coblation, mas tem outros também. Ele é muito caro, muito caro. Eu vou avançar porque ele está fazendo uma outra cirurgia. Deixa eu clicar. Pronto, eu não consigo avançar o vídeo, eu só consigo visualizar. Pronto, não vai ter muito segredo, é agora que ele vai mostrar. Aí vocês estão vendo esse vídeo no 1x, ou no 1.5x, ou no 2. Aí vai ter um comentário aqui, é no 3. Ó, estão vendo? Quanto ele vai tirando o adenoide, ao mesmo tempo aspira. Por isso, se que você tiver intenção, você médico, de pedir alguma biópsia depois, saiba que vai dificultar um pouquinho a vida do patologista, porque não vai conseguir uma amostra boa, uma representativa para fazer o histopatológico. A gente chama de biópsia, mas na verdade é o histopatológico. Biópsia é o ato de você biopsiar. E o histopatológico é o exame. Pronto. Não tem mais nada de novo depois. Aí, aqui é o que foi. Aí, já a retirada da amígdala, a gente divide em duas. Extracapsular e intracapsular. Extracapsular é quando remove com a cápsula. E a intracapsular é quando remove o tecido linfóide sem remover a cápsula. Aqui está o exemplo da técnica de Schluter, que é feita com o tonsilóteos de Schluter. Foi tão difícil achar essa imagem aqui para mostrar, porque não se faz mais essa técnica. Vocês vão ver o vídeo, vão achar as mil maravilhas, vai dizer assim, nossa, essa dissecção romba é muito boa porque tirou em 8 segundos. Só que aí, pensa, o índice de sangramento é importante. Por isso, não pode ter nenhum pingo de depressão respiratória, entendeu? Porque a via aérea vai ficar exposta. Se sangrar, tem risco de broncoaspirar. Pode sangrar demais, ter hemorragia. Até ter um choque hipovolêmico, levando a uma parada cardiorrespiratória, tudo. Então, assim, embora seja com respiração espontânea, tudo, tem um riscozinho sério, por isso que não se realiza mais essa técnica. E aqui é a técnica da extracapsular, auxiliada pelo eletrocautério bipolar. A via de acesso é transoral, com afastador de McIvor, faz uma hiperextensão cervical de Rose, para poder ter um acesso melhor ao polo inferior das amígdalas. Faz uma incisão de acesso à região da loja tonsilar. Loja é a região onde fica a tonsila, a amígdala. Você faz como? Vai no bordo marginal mediano do pilar tonsilar anterior, que é o palato glosso, em toda a sua extensão, com bisturi em foice tonsilar e ou lâmina número 12. Depois pega o descolador de Rude e você vai dissecando a região do polo superior até o polo inferior. Depois pega o eletrocautério bipolar para fazer a hemostalsia e também ele vai auxiliar na dissecção extracapsular.
Aí, a dissecção, sim, tem uns vídeos que eu ia tirar, mas quando eu vi que tava só foto, eu deixei. Mas aí agora eu não sei por que iniciou os vídeos, ficou dando certo. Quando eu fui fazer o teste, não deu, mas aí já foi. É, a dissecção extracapsular, auxiliada pelo eletrocautério bipolar também, continuando, vai pegar o pedico inferior e seccionar ele por alça fria e a tonsila palatina ela é removida. Vai fazer hemostasia complementar dos vasos sanguíneos de maior calibre, com um ponto separado por Catgut e 2,0, são pontos simples. E se quiser, você pode preencher a região da loja com subgalato de bismuto, que é um hemostático. Passando, aqui a intracapsular. É com microdebridador, lembra da adenoide? Pronto. Microdebridador, bisturi bipolar de alta frequência e bisturi de alta radiofrequência pulsada, ou seja, caro, é caro. A vantagem é que tem menos dor no pós-operatório, entendeu? Não que não doa, vai doer, mas a dor é menor. E de complicações pós-operatórias. As mais frequentes são sangramento, dor, vômitos e uma desidratação hiponatrêmica, ou seja, desidratação com pouco sódio no organismo. O sangramento imediato é quando surge até um dia, normalmente ocorre após horas, quando ocorre. E o sangramento tardio é quando é mais de um dia. Quando ocorre, geralmente é de 5 a 10 dias. Por quê? Porque de 5 a 10 dias, o paciente já não tem tanta dor e ele vai começar a criar mais coragem para comer outros alimentos e a fazer certas atividades que no começo era mais conservador, pós-operatório, depois foi se soltando mais, aí pode fazer alguma estripulia, provocar um sangramento tardio. Tranquilo, não precisa se preocupar se o sangue for pouco, mas se estiver sangrando por mais que meia hora, mais que uma hora, tem que internar. Tem que pegar acesso na veia, fazer um hemograma, pode até tomar soro, se for necessário, entendeu? E pode ser necessário, sangramento que persiste, não está parando, revisar a região da cirurgia. Para revisar, anestesia, intubação para proteger a via aérea, entendeu? Aí você vai ver se tem algum coágulo, se precisa fazer uma ligação, se tem algum ponto de sangramento, aí você precisa fazer uma ligadura vascular, você vai vendo. Outra complicação é dor, que é devido à exposição da loja tonsilar, e neuropatia pelos nervos glossofaríngeo e vago nos seus ramos sensitivos. Criança, geralmente se faz analgesia com dipirona anti-inflamatório. Adulto, já é interessante deixar uma codeína com paracetamol ou tramal, que dói. E adulto tem menos tolerância à dor comparado à criança. Administrar dexametasona em dose única pode facilitar a alimentação no primeiro dia de pós-operatório. O vômito. Opa, eu não sei. Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou. O vômito ele pode provocar desidratação porque o paciente vomita, entendeu? Então ele perde sódio. Ele não bebe água porque está com dor, não quer beber água, não quer se alimentar direito. Aí não recupera o sódio. Então, desidratação, perdeu água vomitando e junto com o sódio, onde a água vai, o sódio vai atrás, já dizia a musiquinha. E aonde a água vai, o sódio vai atrás. Aonde a água vai, o sódio vai atrás. Aí, o paciente que está com desidratação hiponatrêmica, devido à hiperêmese, pode ter torpor, adinamia, rebaixamento das respostas reflexas motoras e uma parada cardiorrespiratória. Como que trata? Antiemético, protetor gástrico, hidrata. Pronto, tratou.
A observação existe, depende muito. Em países pouco desenvolvidos, normalmente interna por um dia. Países mais desenvolvidos é só hospital dia, não precisa passar 24 horas não. No Brasil muda muito de serviço para serviço. Aí, de cirurgião para cirurgião. E as complicações mais graves, mais prevalentes, são a hemorragia imediata, síndrome do desconforto respiratório, é, tem a hiperêmese com desidratação e desconforto da dor. Vou tentar não ser muito repetitivo, porque tipo, eu dizer que na criança, mais comum é desconforto respiratório, hemorragia imediata, hiperêmese com desidratação. Eu vou estar falando coisas que eu já falei, vou estar sendo um pouco repetitivo. Então, vocês sabem ler slide, né? Eu não estou aqui para ler slide, estou aqui para ensinar. Inclusive, se inscreve no canal, curta esse vídeo e manda aí para o seu colega que você acha que é importante ver esse vídeo, ajudando a divulgar aqui esse canal. Se não quiser mandar, só se inscrever e curtir o vídeo, já faz o YouTube entender a importância desse vídeo e divulgar ele para mais pessoas. É tão difícil, me ajuda tanto vocês fazendo isso. Quem que são os pacientes que eu tenho que me preocupar em ter pelo risco maior de complicação? Ou seja, quais são os fatores de risco? Idade menor que 3 anos, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, sobrepeso, afecções cardiorrespiratórias, anemias, malformações craniofaciais e crianças sindrômicas. Inclusive, criança sindrômica é ideal de ter uma observação mínima por um dia após a cirurgia. A adenoidectomia apresenta uma menor taxa de complicação e é restrita a sangramento imediato nas primeiras 6 horas do pós-operatório. E por mais que se tenha novas técnicas, novas tecnologias, foi visto que elas não garantem o maior benefício do que a técnica de dissecção tradicional. Ou seja, o tradicional resolve e é bom. Agora, o valopatofaringoplastia. Já falei tanto que deu foi estender. Aqui o marketing para água. Esse vídeo não é patrocinado. Não estou recebendo para mostrar essa água. Não é patrocinado. Beba água, faz bem a saúde. É bom. Uma cirurgia para o tratamento do ronco e para a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Padrão ouro é o melhor. Qual o padrão ouro para a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Cirurgia. O padrão ouro clínico é o CPAP. Entre clínico e cirurgia, cirurgia. Criança, amigalectomia. Adulto, traqueostomia. Vou fazer uma traqueo no adulto? Não. É o padrão ouro, é o melhor, mas não vai fazer uma traqueo só porque a pessoa... Não, você não vai... Você procura outras cirurgias para tratar a causa, entendeu? O problema é no nariz? Vamos tratar esse nariz. Problema na garganta? Vamos tratar a garganta. Aqui vou falar da uvalopatofaringoplastia. O otorrino é muito bom para quem gosta de competição para palavras grandes. Otorrinolaringologia, uvalopatofaringoplastia. Originalmente, via-se uma necessidade de remoção de mucosa e submucosa redundantes da orofaringe com preservação das camadas musculares, com redução acentuada ou amputação da úvula e deslocamento anterior do arco palatofaríngeo com suturas. Houve uma modificação, porque viu que o efeito não estava como se esperava, e foi feita uma maior ressecção palatal da linha média. Só que essa técnica não prosperou, porque veio associada a altos índices de complicações, como sensação de corpo estranho na boca, boca seca, insuficiência velofaríngea e estenose nasofaríngea. Então, até estenose. Estenose é quando você resseca demais, aí causa estenose. Então, por conta disso, foram ressecar menos. Houve uma nova modificação,
que foi o aumento da dimensão lateral da orofaringe, alterar a função do esfíncter da musculatura faríngea, aumentando a patência da nasofaringe, encurtar o palato mole nos ângulos laterais, preservando a musculatura da linha média. Atualmente, se faz uma tonsilectomia com ressecção do tecido redundante supratonsilar em palato mole, seguido de suturas com fio absorvível, unindo os músculos palatofaríngeo ao constritor superior, que é a parede lateral, e palato glosso. Aí aqui está um exemplo. Será que eu botar o mouse vai iniciar? Não iniciou. Eu vou fazer outro teste, ver o que foi. Voltando, ainda não está indo e eu já ajeitei a internet. Calma aí. Foi, olha só como é. Fez a incisão nos arcos palatinos, abriu espaço, retirou o terço distal da úvula, tirou as amígdalas, feito, aumentou o espaço. Agora esse paciente tem um espaço maior para poder respirar. Simples, não? Ó, aí tem a técnica da amidalectomia ampliada. Como que é? É a técnica cirúrgica utilizada nos pacientes com amígdala grande, conservadora, pois o principal objetivo é ampliar a lateral da faringe, com preservação e reposicionamento dos pilares. Aborda-se principalmente a parede lateral da orofaringe, poupando a região do palato mole e da úvula, ou seja, a linha média. Aí, a amidalectomia bilateral faz uma incisão em forma de foice na mucosa que recobre os músculos palatofaríngeo e palatoglosso, após tração medial da mesma, visando a máxima preservação da mucosa desta região. Sugere-se remoção da amígdala por dissecção junto à cápsula da tom-hemostasia através de cautero bipolar e pontos simples com fio absorvível 3,0. É feito então o fechamento do plano muscular da loja amigdaliana com pontos simples no sentido crânio-caudal usando o fio absorvível 3,0. Após o fechamento do plano muscular, é feita a remoção do palato web, que é isso. É a membrana formada pela inserção baixa do pilar posterior da úvula. E quando presente, através de bisturi elétrico ou tesoura, sendo esse o limite superior da ressecção na linha média. Sugere-se então o fechamento do plano mucoso com fio Vicryl Rapid 3,0, ou seja, um absorvível, com pontos simples no sentido crânio-caudal, de cima para baixo. Caso a úvula seja considerada longa, segue a realização da uvulectomia parcial, correspondente ao terço distal da mesma. Aí, o objetivo dessa técnica é ampliar a lateral da faringe e anteriorizar o palato mole. É interessante fazer uma antibiótico-terapia com amoxicilina por 7 dias, analgesia sem opioides por conta do risco de depressão respiratória. Então, você faz paracetamol, dipirona, e esse paciente vai ter que retornar um monte de vezes. Uma semana após a cirurgia, 3, 12, 18 e 24. No mínimo. Aí, quando eu estou falando, essas pausas, não vou cortar, tá piorando essas quebras, tipo assim, fica chato essas quebras. Ou então, tipo assim, é bom que quebra a aula. Entendeu? Fica uma quebra legal. Comenta aí nos comentários, que aí isso serve para os próximos vídeos. Sobre a indicação, existe a classificação de Friedman, que ele leva em conta a posição relativa entre o palato e a língua e o tamanho das tonsilas palatinas e o MC. Vai ver que quase tudo leva em consideração isso. O que é que ela vê? Olha só. Quanto menor o malampate, maior a amígdala e menor o IMC, maior a taxa de sucesso. Paciente com IMC acima de 40 nem faz cirurgia. Aqui está a classificação de malampate para vocês verem. Isso aqui vocês já sabem, né?
É redundante eu falar, como agora o grau da tonsila palatina, o grau zero, dependendo da fonte, ou é cirurgia, não tem amígdala, ou então é a cirurgia intravérica, você não a vê. Grau 1, ela ocupa menos que 25%, grau 2 entre 25 e 50%, grau 3, 50 e 75%, grau 4, mais que 75% do espaço. Aí, Vidigal e colaboradores, ele propôs uma mudança na classificação de Friedman, porque ele fez um estudo retrospectivo em 2014 e ele viu que entre 75% e 100% dos pacientes que tinham amígdala grau 3 e 4, independente da classificação de Mallampati, independente de TMC acima de 40 ou não, eles tinham sucesso. O que é sucesso? É quando tem uma redução maior ou igual a 50% no índice de apneia e hipopneia, com esse índice menor que 20 eventos por hora. Entendeu? E o que ele viu? Que a taxa de sucesso era baixa quando o paciente tinha amígdala normal, independente do Mallampati. Então ele leva mais em conta a amígdala. De complicações, é importante se atentar às pessoas que têm comorbidades, tem uma gravidade importante da síndrome da apneia obstrutiva do sono, IMC elevado e procedimentos associados na base da língua, porque elas têm maior risco de ter complicações. As mais comuns são dor, dessaturação da oxihemoglobina e sangramento. As graves, mais comuns, obstrução da via aérea e dessaturação da oxihemoglobina. Em geral, quando ocorrem até 4 horas após a cirurgia. Mas a mortalidade em até 30 dias é só 0,2%. A incidência de sangramento pós-operatório é de 4 a 8%. Dor local associada à disfagia e desidratação são comuns. Insuficiência velofaríngea, quando presente, normalmente é transitória. Manda para o fonoaudiólogo, ele ajuda bastante também na recuperação. Outras complicações são hipotensão, infecção local, deiscência de sutura, alteração na fala, boca seca, cessal de corpo estranho na faringe, estenose nasofaríngea. Estenose. Estenose é algo incomum. Não é comum, não. Só que quando tem, é muito danoso mesmo. Por isso, se atenta à técnica. Entendeu? Nada de fazer cauterização extensiva, porque tá tendo um sangramento assim. Um sangramento extensivo às vezes é necessário, né? Mas sabe que tem um risco, entendeu? Assim, como é que eu digo? Questão de bom senso, porque você vai ficar cauterizando demais o pilar posterior, a parede lateral da orofaringe. Então, é um risco que se corre. Então, faz o necessário. É visto que ele melhora a sonolência e a qualidade de vida e disse que melhora o risco cardiovascular. É interessante que o estudo que diz que melhora o risco cardiovascular, ele fez assim, pegou um grupo operado e um grupo não operado. O grupo operado teve menos AVC que o grupo não operado. Só que o grupo operado eram jovens e o não operado eram idosos. Então, idosos têm mais AVC. Então, não é um estudo tão fidedigno. Depois parearam as idades e viram que mesmo pareando a idade, melhorava o risco cardiovascular. Só que eu acho interessante fazer um outro estudo, um estudo certinho desde o começo. Porque fazer um estudo com a metodologia falha e depois você querer corrigir a metodologia, o que garante que não tem mais nada falha aí no meio. Mas assim, eu acredito que melhora sim risco cardiovascular. Mas saiba que o estudo que tem, pelo menos o que eu encontrei, que era até um estudo grande, era 10.399 pacientes. 10.399 pacientes. Eu vi essa falha na metodologia. Vi consertando
depois em outro lugar, mas assim, melhor fazer outro, né? Aí a taxa, se você for fazer a cirurgia em todo mundo, indiscriminadamente, vai ter uma taxa de sucesso de 40%, ou seja, menos da metade do que você operar vai ficar bom. Então é importante ter critério, prestar atenção nos fatores desfavoráveis, a gravidade da doença, a idade, se tem múltiplos locais de obstrução, obesidade e alterações anatômicas, tanto da maxila como da mandíbula. E o procedimento de uvalopatofaringoplastia isolado com ou sem amigalectomia, ele interfere no índice de apneia e hipopneia, porém mantém a síndrome da apneia obstrutiva do sono residual, principalmente se a síndrome da apneia obstrutiva do sono for moderada acentuada. É isso, galera. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e valeu!